20 minutos. Boa tarde a todas, fundamentalmente nessa data de hoje, a todos. Saudar a presidência da vereadora Tânia Bastos, aos outros vereadores dessa casa, as assessoras, as terceirizadas, nesse dia de luta, de resistência, aonde uma palavra de ordem para a nossa vida, em meio a essa crise, é que nós possamos viver com respeito a todas, cada um com seus corpos, cada uma com seus corpos, cada uma à sua maneira, cada uma na sua forma de resistência diária. A todas nós, nesse dia 8 de março, ocupando apenas uma das 7 cadeiras daqui do Parlamento Municipal, a gente precisa sempre se perguntar: o que é ser mulher? O que cada uma de nós já deixamos de fazer ou fizemos com algum nível de dificuldade pela identidade de gênero, pelo fato de ser mulher? A pergunta não é retórica, ela é objetiva, tem um cunho da gente refletir no dia a dia, no passo a passo de todas as mulheres, no conjunto da maioria da população, como a gente fala, mas infelizmente é subrepresentada. Nesse 8 de março, um março histórico, um março que a gente fala de flores, lutas, resistências, mas um março que não começa agora, né? Em muito menos apenas um mês para pautar a centralidade da luta das mulheres. A luta por vida digna, a luta pelo direito humano, a luta pelo direito à vida das mulheres, precisa ser lembrada, e não é de hoje, é de séculos. Inclusive com origem em séculos passados, aonde nas greves e manifestações, principalmente as russas no período pré-revolucionário, lutaram com firmeza, lutaram pelos direitos trabalhistas. Boa tarde, vereador. Obrigada. Dia de luta, onde a gente ocupa mais uma vez a tribuna. Eu fico muito feliz e muito à vontade porque essa tribuna, esse lugar legítimo, onde a gente não ocupa só no 8 de março, né? Onde a gente pode falar das reformas, contra as reformas da Previdência, onde a gente pode falar sobre a nossa posição em oposição ao governo Marcelo Crivella, quando a gente pode falar do processo da intervenção federal. Daí, ocupar esse dia no grande expediente, na luta por direitos, vem reforçar o simbólico e o objetivo da luta das mulheres. Mas a luta das mulheres que começa, como eu falei, lá atrás, na Revolução que comemoramos e que lutamos e que reverenciamos em 2017, de um século, na luta por demarcação das mulheres indígenas, da luta das minhas irmãs, mulheres negras que vieram antes de nós, que resistiram tamanha absurdo que foi o período da escravidão, a luta por toda forma, pelo fim de toda forma de opressão que se reflete no racismo, na misoginia, na luta contra o patriarcado. E assim a gente segue lutando. No dia 5, na segunda-feira, foi aniversário de uma mulher que é referência para mim, que disputou o partidão, Rosa Luxemburgo, que era coxa. A história conta que ela figurava ali em 1,5 m e ia para a linha de frente do fronte da luta política do seu momento na história. Se é tempo de outro momento histórico, é tempo sim da gente celebrar o 8 de março, é tempo sim da gente reivindicar que esse 8 de março começa muito antes. Como diria a Rosa, aniversariante do dia 5, né? Nós mulheres lutamos por um mundo onde nós sejamos socialmente igual, humanamente diferente e totalmente livre na sua diversidade, mas na sua resistência. Inclusive nesse momento onde a democracia se coloca frágil, onde se questiona se vai ter processo eleitoral ou não, onde a gente vê
todos os escândalos com relação ao parlamento, falar das mulheres que lutam pela outra forma de fazer política no processo democrático é fundamental. Inclusive, em tempos onde a justificativa da crise... Tudo bom, vereador? Obrigada. Onde a justificativa da crise, a precarização, a dificuldade da vida das mulheres é apresentada, mas com muita dificuldade real. Tempo da escola. Onde é que estão as vagas da creche que foi apresentada pelo prefeito Marcelo Crivella, que iria ser ampliada, aumentada? Aonde estão as educadoras e os educadores que não foram chamados ainda dos concursos? Como ficam as crianças que nesse período de intervenção... Não vem me interromper agora, né? Mas homem fazendo omisse, meu Deus do céu. Obrigada, Ítalo, muito obrigada. Amém, obrigada. Obrigada aos vereadores. Como falei antes e falava na Fiocruz no dia de hoje, as rosas da resistência nascem do asfalto. A gente recebe rosa, mas a gente vai estar com o punho cerrado também, falando do nosso lugar de vida e resistência contra os mandos e desmandos que afetam as nossas vidas, né? Até porque não é uma questão do momento atual. E vereador, na última semana que falava sobre o processo de violência sofrido pelas mulheres no Carnaval, me questionava de onde eu tirava os dados apresentados. As mulheres, quando saem às ruas na manifestação do 8 de março, daqui a pouco na Candelária, fazem porque entre 83 países o Brasil é o 7º mais violento. E aí, volta a repetir, dados da Organização Mundial de Saúde. Esse quadro segue piorando, aumentando 6,5 no último ano. Por dia, são 12 mulheres assassinadas no Brasil. O último dado que a gente tem no estado do Rio de Janeiro figuram de 13 estupros por dia. Essa é a relação com a violência contra as mulheres. A gente tem um senhor que está defendendo a ditadura e falando alguma coisa contrária a isso. Eu peço que a presidência da casa, no caso de maiores manifestações que venham atrapalhar a minha fala, assim proceda como a gente faz quando a tribuna interrompe qualquer vereador. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita, presidente da Comissão da Mulher dessa casa. Vereadora Marielle, obrigada. Gostaria de pedir desculpas a Vossa Excelência, porque eu estava um pouco distraída, mas eu não ouvi a manifestação do cidadão, por favor. E gostaria que os seguranças ficassem de olho, né? E atentassem, por favor. Obrigada, presidenta Tânia, até porque sabemos que, infelizmente, esses casos não serão a última nem a primeira vez, mas o embate para quem vem da favela, e minha fala estava falando da violência contra as mulheres nesses 20 minutos, nós somos violadas e violentadas há muito tempo, em muitos momentos. Nesse período, por exemplo, onde a intervenção federal se concretiza na intervenção militar, eu quero saber como ficam as mães e familiares das crianças revistadas, como que ficam as médicas que não podem trabalhar nos postos de saúde, como que ficam as mulheres que não têm acesso à cidade. Essas mulheres são muitas, são mulheres negras, mulheres lésbicas, mulheres trans, mulheres camponesas, mulheres que constroem essa cidade, onde diversos relatórios, queiram os senhores ou não, apresentam a centralidade e a força dessas mulheres, mas apresentam também os números, como o Intercept publicou, do dossiê de lesbocídio, que no ano de 2017 houve uma lésbica assassinada por semana. Lesbocídio é um conceito que as mulheres lésbicas estão cunhando, assim como nós avançamos no debate com relação ao homicídio impetrado por mulheres, que se constituiu no feminicídio. Dados que mostram a realidade absurda, mas que sim vitima
a nossa diversidade. As mulheres negras, por exemplo, quando passam na rua, ainda tem homem que tem a ousadia de falar do quadril largo, da bunda grande, do corpo, como se a gente estivesse num período de escravidão. Não estamos, querido. Nós estamos no processo democrático. Vai ter que aturar a mulher negra, trans, lésbica, ocupando a diversidade dos espaços. E para quem gosta do porte de armas, por exemplo, que faz alusão a militarismo e tem a audácia de vir querer gritar no processo da República Democrática hoje, nós rejeitamos nesta casa o que poderia ser o processo de armamento. Outros municípios negaram. Não tem eco o lugar onde nem a Polícia Militar hoje está preparada para utilizar armas de fogo. E para contextualizar, alguém viu o que aconteceu na Praça São Salvador ontem? Pois é. Felizmente, os guardas municipais que estavam lá, que não estavam armados, correram para se proteger, assim como todos os outros cidadãos. Porque se ali estivessem sacado armas de fogo, certamente teriam sido assassinados e perderíamos mais vidas dos servidores públicos da cidade do Rio de Janeiro. É por isso que homens e mulheres que pensam no processo democrático são contrários ao que pode vitimar ainda mais a nós, população da cidade do Rio de Janeiro. Contrário a esse armamento. Em tempos de violência e de negação de direito, mais armas vai ser retirada de direitos. A condição, a saída, são condições dignas de trabalho para esses trabalhadores e trabalhadoras. E é por esses e outros e vários motivos que a gente defende, sim, a presença de mais mulheres. Queria saudar a presença da vereadora Rosa Fernandes, uma referência, por mais que tenhamos divergência, diferenças de partido, é uma mulher que me acolheu, recebe, trata com respeito devido. A vereadora Tânia Bastos falou novamente, fico feliz de ter me citado cedo, quando a gente fala das mulheres na política. O movimento que nós fizemos por mais mulheres nos espaços de decisão é para que as políticas públicas entendam por que de um vagão necessário em tempos de assédio, é para que nós possamos falar de mobilidade a partir da perspectiva de gênero, é para que a gente possa falar de economia solidária, saudar a presença da Edjane, da Cristina, da Juliana, da Simone, das mulheres que aqui estão, da Renata Stuart, enfim, do meu corpo de assessoria, das mulheres que constroem esse mandato e que elaboram essa política com afeto. Porque todas elas, Naldo, o mandato é composto, não só, elas não são todas elas da equipe, mas o mandato é composto 80% de mulheres, porque a gente entende que o lema que a gente fala de uma mulher sobe e puxa a outra, precisa ser concretizado. Uma escritora que eu gosto muito, Chimamanda, fala que isso só vai ser alterado se as mulheres que estão nos espaços de poder, de fato, derem o pé, abraçarem, acolherem, construírem com outras mulheres. Se esse parlamento é formado apenas por 10, 13% de mulheres, nós somos a maioria na rua. E sendo a maioria na rua, somos forças exigindo a dignidade e o respeito das identidades, aonde, infelizmente, o que está colocado aí nos vitima ainda mais. O lema desse ano, que daqui a pouco estaremos na Candelária, um dos lemas do que a gente coloca, sim, de valorização da vida das mulheres, é quando as mulheres internacionalistas falam paro na greve internacional, é quando mulheres falam, sim, nós somos diversas, mas a gente não está dispersa, não. A gente está construindo numa sociedade que, de fato, sendo a base da pirâmide, constrói essa cidade, assim como construiu a maestrina Chiquinha Gonzaga, que daqui a pouco, no final do dia, nós estaremos aqui felicitando nós os parlamentares e nós mulheres estaremos felicitando aqui com a medalha Chiquinha Gonzaga, a Dida,
que é uma mulher que faz política com afeto, gastronomia, que organiza um lugar de resistência na Praça da Bandeira, aonde esse lugar das mulheres negras potente de encontro com a Dida Bar. E para encerrar, eu gostaria de reforçar e dizer das mulheres negras que são nossas referências, de citar a Audre Lorde, que era uma mulher negra, lésbica, escritora caribenha, com origem caribenha, mas dos Estados Unidos, feminista e ativista pelos direitos civis. Eu não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Por isso, nós vamos juntas lutando contra toda forma de opressão. Tem uma diversidade de luta na pauta pela vida das mulheres, na pauta pela legalização do aborto, na pauta pela luta das maternidades, da cultura, do empreendedorismo, das mulheres da Zona Oeste. E acho que é fundamental agradecer nesse final, nominalmente, a Elaine, a Júlia, a Vitória, a Mônica, a Fernanda, a Fabiola, a Mariana, a Lana, a Rossana, a Priscila, Renata, Yara, a Bruna, Rogéria, a Natália e Luna. As mulheres que constroem essa história e que estão junto comigo. Vamos que vamos. Agradecer a presidência da vereadora Tânia Bastos.